Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa rubrica semanal, ao nosso Passe de Letra. Hoje um Passe de Letra muito especial, com dois convidados. Teremos mesmo a entrevista, para a semana teremos esse arranque então da equipa da Associação Desportiva Ovarense, com esse jogo para a Taça de Portugal, o regresso à prova rainha da equipa alvinegra, e para isso nada como uma antevisão da época, com o nosso presidente Emanuel Rezende, presidente da Associação Desportiva Ovarense, e também o novo técnico Fábio Vieira, um nome que não é desconhecido para a rádio, mas agora irá então comandar as tropas alvinegras. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito o convite, e depois só relembrar os nossos ouvintes que três maneiras de assistir a esta entrevista: através do nosso site www.radioavfm.net, através do nosso Facebook Rádio AVFM com streaming, e talvez essa maneira mais peculiar, frequência modulada 98.7 FM. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Fábio. Vou começar por Emanuel. E se calhar para colocar o carimbo final na época que findou. Emanuel, foi uma época onde o Ovarense não conseguiu cumprir com esses objetivos. Se formos olhar para a questão estatística, até foi uma época interessante. Eu há pouco olhava 40 jogos, somente 3 derrotas. E uma pergunta: o que é que falhou internamente na equipa do Ovarense na época passada? Boa noite a todos que nos estão a ouvir. É sempre um prazer estar aqui convosco e, portanto, vamos então dar início a essa antevisão, fazendo desde já metendo um ponto final naquilo que foi a época passada. Obviamente que nós internamente já fizemos esse rescaldo e claramente falhámos o objetivo principal, que era subir divisão. Não correu tudo mal, foi mais um ano em que nós claramente demos um passo em frente naquilo que era o projeto, sobretudo ao nível da organização, da criação de algumas condições que mais tarde, já este ano e até no futuro, nos irão catapultar de certeza para outros patamares. E portanto nós não podemos olhar só à parte esportiva, ainda que essa parte seja claramente essencial. Portanto, falharam, obviamente que ao não atingir o objetivo, falharam alguns detalhes que internamente, pronto, nós já escalpelizamos ao máximo, e também acho que temos que dar o mérito a quem o teve e dar os parabéns à Flor Grade, porque fizeram um trajeto incrível. Acho que não me recordo de um trajeto tão regular, sobretudo contra todas as equipas que não eram as favoritas. Portanto, tínhamos 3 favoritos, o Ovarense, Espinho e a Flor Grade, e a Flor Grade dominou claramente todos esses jogos e consubstanciou-os com a vitória. Portanto, esse trajeto regular premiou-os, tem todo o mérito tanto na subida da divisão e da nossa parte. E se formos à estatística, obviamente que tanto fomos o melhor ataque, creio que com os mesmos golos que o Espinho, fomos a melhor defesa, ganhámos 29 jogos e, portanto, a época não foi... Criámos uma consistência na vitória muito, muito boa. Queremos que este ano vamos continuar, obviamente, com essa consistência, e em vez de ganharmos 29 jogos, temos que ganhar os 34. Portanto, esse é só para dar aqui o checkmate na época anterior. Emanuel, eu acho que não há como fugir a esta questão, e talvez grande parte dos adeptos querem ouvir. A Ovarense tem essa criação da Sociedade Anónima Desportiva há cerca de um ano e meio. Qual foi o feedback deles após este ano? Temos estado a trabalhar conjuntamente, e quando digo conjuntamente é sempre
é um trabalho diário, porque apesar de haver aqui há aqui sempre um ou outro elo de ligação, mas há um trabalho que é feito diariamente com uma comunicação muito, muito boa, e portanto todas as decisões que tomamos em conjunto. Portanto, não há aqui o lado bom ou o lado mau. Somos uma equipa e, portanto, somos uma equipa que trabalha conjuntamente e, portanto, o ano passado não atingimos o objetivo em conjunto e dentro disso estamos muito fortes naquilo que é o plano do projeto, porque o plano do projeto, mais uma vez reforço, a parte desportiva é essencial, mas todo o crescimento do projeto tem sido feito de forma sustentável e, portanto, é nisso que nós acreditamos e os resultados desportivos irão, de certeza absoluta, agora no futuro, a breve prazo, estar dentro daquilo que nós pretendemos e, portanto, aí estaremos sempre muito mais perto de chegar a outros patamares. Sim, e não é só também falar deste crescimento do Ovarense, olhando para a formação, ainda hoje verificava todo o futebol do 11 na divisão da elite. Isto mostra também o crescimento, mas colocava mais uma questão, Emanuel, antes de darmos o salto ao Fábio. Pressão para este ano foi colocada? A pressão, Joel, é a pressão desde o primeiro dia de trabalho no clube. Eu acho que a pressão que nós tínhamos no primeiro dia de trabalho, não é maior agora do que nesse primeiro dia de trabalho, porque nessa altura nós tínhamos toda uma casa para organizar e, portanto, esses passos foram dados, acho que está, portanto, à vista de toda a massa associativa e todas as pessoas que gostam de futebol. Falaste na formação também, portanto, subimos de divisão consecutivamente nestes últimos 2 anos, o que nos fez, neste momento, somos a única equipa de Conselho de Ovar que tem todos os escalões de futebol de 11 na elite e não queremos ficar por aqui. Não queremos ficar por aqui não quer dizer que seja também algo já a curto prazo, mas não vamos ficar por aqui de todo. Queremos e ambicionamos mais, queremos reter o talento areiro e queremos ter... vou fazer aqui um pequeno parênteses, mas se nós olharmos, muitas das vezes fala-se na raça vareira e na mística vareira, e eu joguei muitos anos na formação do Ovarense, mas hoje em dia é muito difícil nós termos isso, porque houve aqui um período temporal onde a formação do Ovarense existiu, mas ou não existiu, ou existiu com parâmetros de qualidade muito, muito baixos, e portanto hoje em dia, quando olhamos para a constituição de um plantel, é difícil e nós queremos, e isto é daquelas conversas que nós temos regularmente, até porque esta equipa técnica num curto espaço de tempo tem encaixado miúdos nos treinos, tanto dos júniores, e tem-lhes dado uma competitividade e tem beneficiado desse trabalho, portanto isso é algo que nós queremos imperar no clube e incutir. Agora, isto é um trabalho que demora algum tempo e nós estamos nesse rumo, queremos também aí pontificarmos com um projeto sólido, valorizar a formação e ter jogadores da formação no plantel, não é de só ter no plantel, é tê-los mesmo, portanto, com qualidade para jogar. E portanto, respondendo à tua pergunta, a pressão continua a mesma do que no primeiro dia, porque aqui eu acho que a pressão é... Quando temos pressão, nem toda a gente gosta de pressão, eu adoro, mas quando temos pressão é sinal que algo é grande e, portanto, a responsabilidade aqui é grande porque o clube tem uma história e tem uma mística espetacular e, portanto, quem gosta disto e quem respira disto só pode querer estar num projeto destes. Emanuel, vamos então ao Fábio Vieira, fazendo se calhar aqui uma ordem cronológica. O Ovarense despede ou cessa contrato com o Ricardo após esse jogo frente à equipa de Espinho. Esse timing e mesmo essa final da taça onde o Cristian Castilho assumiu a equipa, já estava na órbita o Fábio Vieira? Como é que foi tratado esse dossiê? Para mim? Para ti, sim, okay. Para ti. Pronto, faz sentido que seja para mim. Portanto, indo àquilo que eu sei que tu queres que eu te responda, e eu vou-te responder, porque eu sei que tu também gostas de uma certa, sempre de alguma polémicazinha em todas as questões, e eu vou-te dar esse prazer. Eu não vou fugir dessa questão. Portanto, a questão da saída do Mr. Ricardo Maia. Tivemos uma relação excelente ao longo de toda a época. Eu sei até... Sim, deu mesmo para ver, ele esteve aqui em entrevista, sim, completamente, portanto, a falar bem da Ovarense. Foi uma relação de respeito.
e, portanto, a partir daí estabelecem-se objetivos. E depois, internamente, obviamente que nós temos uma visão do trabalho que, certa ou errada, é diferente de todas as outras pessoas que estão do lado de fora. E, portanto, a partir do momento que nós falhamos o objetivo, achamos que aquele era o timing. Pois isto é como tudo, não é? Como tudo na vida, às vezes tomamos decisões de acordo com aquilo que sabemos que é o lado certo, mas nem sempre conseguimos, ou outras vezes conseguimos. Portanto, eu aqui acho que nem é tanto isso que nós temos que discutir acima de tudo o respeito e a relação que ficou com o Mr. Ricardo Maia, que eu agradeço todo o trajeto que ele teve ao longo do clube, que nos trouxe coisas muito, muito boas, apesar de termos falhado todos como uma equipa. Não falhou só o Mr. Ricardo Maia, falhamos nós também, falhou o Christian nos últimos jogos que também teve, ou seja, mas o Christian também já estava dentro da estrutura e, portanto, naturalmente já estava, ao não atingirmos o objetivo, já estava nesse lote. Em relação ao Mr. Fábio Vieira, redefinimos, e quando começámos a pensar naquilo que seria o projeto desportivo desta época que agora está a começar, definimos alguns vetores estratégicos para, no fundo, para nos guiarmos. E não me querendo alongar muito, mas o Mister tem alguns vetores estratégicos com o qual nós nos enquadramos na perfeição. Desde logo, primeiro, a ambição. Porque aqui ou ali eu também senti que o ano passado nos faltou uma pontinha de ambição. Portanto, isto é uma crítica que é uma crítica para comigo também. Portanto, não estou a falar em equipa. Portanto, o Mister traz-nos essa ambição porque quer também ter um futuro, e tem todas as condições para isso, para ter um futuro brilhante, como já o teve como jogador, e agora começa a carreira de treinador e, portanto, ter esse mesmo trajeto, ou melhor ainda, como treinador. E depois, são as skills que o Mister também nos traz, não é? E depois isto discute-se muito de não ter experiência. Mas o que é o ter experiência, não é? O que é o ter experiência? Depois, se calhar para umas pessoas é o treinar há 20 anos, ok. Portanto, eu respeito todas as opiniões. Para mim, o ter experiência é ter valores, ter skills, ter toda uma história e ter todo um trajeto esportivo sólido, que revela caráter, tem todo um background em termos de formação que também dispensa apresentações, e depois tem a experiência e o contacto de curto, ainda que curto, de uma experiência na Primeira Liga, outra na Liga 3, e, portanto, isso, com tudo o que eu disse atrás e com aquilo que nós consideramos essencial, que é a ambição, acho que não poderíamos ter tido melhor escolha. Boa noite, Fábio. Só para acrescentar, e se calhar aqueles adeptos que não perceberam as palavras do Emanuel, dizer que o Fábio teve essa experiência como treinador adjunto na equipa da Sanjoanense e depois, corrijo-me se estiver errado, como mental coach na equipa do Estrela da Amadora, antes do fecho da época. É também algo que está no currículo e já vamos posteriormente falar disso. Tem também o curso o FAB de treinador de futebol. Fábio, 34 anos, eu acredito que muitos adeptos do Alvarense, quando viram o post, pensavam que era para ser jogador, porque o rei das assistências na época passada, poucos se calhar, e eu pessoalmente não estava à espera do pendurar de botas. E depois, como é que foi? Foi no imediato este aceitar de proposta que veio da Alvarense? Boa noite a todos, também obrigado pelo convite. Em relação à tua pergunta, o pendurar de botas já estava planeado. 2-3 meses antes de acabar a época já tinha esse planeamento feito, até pelo que estava a fazer no Estrela da Amadora, que o intuito era a renovação e continuar com eles na próxima época, inserido na equipa técnica do Mr. Zé Faria. Entretanto, também com outras propostas na mesma área, nomeadamente Segunda Liga, quando surgiu a proposta do Alvarense, foi inesperado para mim, embora eu me venha a preparar para isto, e tem sido o meu sonho desde, se calhar, dos 22 anos, 23, que nessa altura percebi que queria claramente ser treinador, mas o convite foi aceito quase no dia a seguir, vamos dizer assim, do primeiro telefonema do Bruno, e depois que nos reunimos, porque o projeto é fantástico, é um projeto muito bom, é um projeto que eu me revejo muito naquilo que estavas a falar até na pergunta que fizeste ao Presidente, da pressão. E quando nós falamos em pressão, falamos do quê? Falamos de uma equipa boa, porque há pressão para ser campeão, há pressão para não descer. Eu penso que quem está no futebol quer este tipo de pressão.
quer a pressão de não saber quem escolher, quem é que vai jogar, porque tem 15, 16, 19, 20, 25 jogadores que são todos bons. Eu prefiro essa pressão do que a pressão de que olho para fora e não vejo ninguém. Portanto, em tudo o que fazemos nós temos essa pressão. Eu gosto deste tipo de pressão, que é uma pressão ambiciosa. É algo que eu considero mais uma responsabilidade do que a pressão. Felizmente, durante a minha carreira, joguei em clubes onde era assim como o Vitória, que vocês sabem que tem uma massa adepta inacreditável. E eu gosto muito disso, porque isso é aquilo que o Presidente disse. Quem quer andar aqui tem que querer, na minha opinião, tem que querer andar para fazer algo diferente, para ganhar. Vamos ser assim, porque no futebol tens que ganhar. E eu gosto muito disso, e isso foi um dos fatores na altura que o Bruno me ligou. Eu quis perceber em que ponto estava o projeto, porque obviamente eu só conhecia o projeto de fora, não tinha conhecimento nenhum interno do projeto, e agora percebo que é um projeto gigante, não só, lá está, naquilo que é a aposta desportiva, mas tudo o que depois vem com isso, desde a formação, desde as infraestruturas que foram melhoradas e vão continuar a ser melhoradas. Percebo que é um projeto gigante, e quando percebi isso foi um convite fácil de aceitar para mim, obviamente. O Fábio fala na questão de que estou-me a preparar para o que vem. Falamos dessa curta passagem na equipa da Sanjoanense, penso que também já tinha como técnico principal em algumas equipas de formação, se não estou enganado, penso que até na equipa dos Muris. Como é que é feita essa preparação? Como é que o Fábio começou essa preparação? Pronto, eu comecei essa preparação porque, como eu te disse, com 22 anos, penso que na altura no Vitória, comecei a perceber que, e com o Mister Valente que me apanhou no espinho, eu apanhei, ele era treinador, eu comecei a abrir um bocadinho aquilo que era o meu horizonte em relação ao jogo, em relação ao que é o jogo, o que é uma ideia de jogo. E aí foi quando a paixão surgiu sobre o que é isto do jogo de futebol, porque há muita gente que diz, são 11 jogadores para cada lado a correr atrás de uma bola. Não, o jogo tem muito mais do que isso, tem relações que são criadas, tem espaços, tem momentos para serem aproveitados. E aí começou a surgir. Então eu comecei-me a preparar para essa fase que eu não saberia quando é que ela iria aparecer, mas sabia que ela ia aparecer de certeza absoluta. Comecei pela parte mental, muito para aplicar para mim também na altura que jogava na Primeira Liga, começar a aplicar porque percebia a importância dessa parte mental no que é um jogador com a mesma qualidade técnica, a mesma capacidade física, se não estiver confiante, parece outro jogador. A recepção é diferente, o passe é diferente, o remate é diferente. E eu comecei a tentar adquirir conhecimento para conseguir aplicar em mim nessa fase. Obviamente depois, quando saio para a segunda Liga, para o Friamundo, do Friamundo venho para o Nadia, na altura CP, que não existia Liga 3, foi quando eu tomei a decisão de vou começar a tirar o curso. Penso que antes disso ainda tive uma passagem no Chipre, não? O Chipre é depois. O Chipre ainda vem depois. Ou seja, eu tiro o curso, vou para o Chipre, não faço lá o estágio, porque era o meu ano de estágio de primeiro nível, vou para o Chipre, a seguir regresso ao Beira-Mar e é quando eu começo a fazer o ano de estágio nessa altura. Portanto, na altura tinha 28 anos, comecei a tirar o curso com 26. Lá está, com uma perspectiva no futuro de ser treinador, não sabia quando, mas sabia que tinha que estar pronto para quando essa oportunidade surgir. E daí depois formar-me tanto no curso de treinador que é necessário e na outra parte mental, de comunicação, de liderança, porque eu sei que um treinador, quanto melhor preparado está, em princípio mais perto está de sucesso. E esse sempre foi o meu pensamento, preparar-me para conseguir dar a melhor resposta quando fosse necessário. Fábio, a preparação deste plantel, olhando, e não é fácil para nós, um plantel cerca de 25 jogadores, o Luís fazia uma visão rápida, cerca de 7, 8 jogadores que advém da época passada. Como é que foi essa construção do plantel? Porque há nomes sonantes, André Claro, o regresso de Gonçalo Semedo, jogadores que estavam claramente noutros patamares, muitos deles mesmo na Liga 3. Sim, a preparação do plantel, para já dar também uma palavra ao Bruno, que me manteve sempre a par de tudo, fizemos sempre tudo em conjunto, exceto as renovações, porque quando eu cheguei as renovações já estavam tratadas. Depois tudo o que foi contratações sempre me mantiveram a par. Obviamente que a última decisão é sempre da estrutura, mas sempre me mantiveram a par e sempre me deram a opção de eu até falar de alguns nomes que achava interessante. Para quê?
para o nosso jogar, para a nossa ideia, para aquilo que nós queríamos para a equipa, enquanto equipa técnica. Nós sabemos que certos jogadores com certas características nos ajudam ou vão conseguir compreender melhor a nossa ideia. E daí, pronto, surgiram nomes como o Semedo, como o André Claro, como o Lucas, como o Caixeira, como o Júnior a posterior, como o Mário, portanto, todos jogadores que enquadram perfeitamente na nossa ideia e que efetivamente ajudam bastante, porque tu podes ter uma boa ideia, podes querer, mas quem joga são os jogadores. E se não tiveres bons jogadores, não ajuda, não é tão fácil. Não é? E nós, felizmente, conseguimos um plantel que eu acho... Está fechado, Fábio? Ainda poderemos ter alguma entrada, alguma surpresa? Muito dificilmente. Na minha opinião, está fechado. Emanuel, este plantel, em relação ao orçamento, foi superior em relação à época passada? Eu, primeiramente, e é preciso também, o Mister já referiu, e acho que é importante dar aqui também uma palavra ao Bruno, porque eu vou responder a isto, mas a esta questão, obviamente que estou por dentro de todas as contratações e todas as situações que decorrem no dia-a-dia do clube, mas obviamente que um dos grandes mentores, conjuntamente com o Mister, foi exatamente o Bruno Afonso, que este ano assumiu a pasta de diretor desportivo, e portanto, nesse sentido, também dar-lhe uma palavra de mérito na construção deste plantel, o qual nós reconhecemos todos qualidade. E depois também deixar aqui acho que tiveram, e eu também acredito muito nisto ao longo do meu trajeto no futebol, que é olharmos muito também para os valores de cada jogador, e o facto de o nosso projeto estar em andamento e neste momento já reunirmos aqui uma boa percentagem de credibilidade junto dos players, seja de jogadores, treinadores, empresários, também neste momento vou-te responder dessa forma, que é, se calhar os orçamentos já não são aquilo que se dizem. Não estou a dizer com isto que nós não temos um orçamento que é para subir a divisão. Qualquer equipa que queira subir a divisão tem que ter um orçamento que seja ali em valores que já se praticaram o ano passado e que se voltam a praticar este ano. O ano passado, e se calhar se nós formos já há 3, 4 anos no campeonato SABSEG, todas as equipas que investiram obtiveram depois resultados no final. O ano passado foi um campeonato tripartido onde claramente as 3 equipas tinham objetivos de subida de divisão e orçamentos para isso. E nós este ano não estamos diferentes, estamos na linha daquilo que foi o ano passado, pronto, com a mesma ambição, acreditando também que outras equipas com as nossas ambições também farão o mesmo. E portanto não olhamos para a questão do orçamento, porque o projeto tem que ser sustentável, mas está exatamente na linha do que foi praticado no passado. Eu fazia só mais uma pergunta antes de darmos também um pequeno salto à velocidade. O Emanuel é quase desde o berço da Ovarense, foi jogador da formação, conheceu muito, até numas alturas piores, esteve mesmo quase nessa altura mais negra da equipa da Ovarense, e de repente o recrutamento está muito mais fácil. É isso, Joel. A credibilidade, o projeto traz-nos mais facilidade no recrutamento. Nós já há 3, 4 anos, quando nos reuníamos com alguém, tínhamos que estar 90% do discurso a justificar questões financeiras e outro tipo de recursos que estavam tanto ligadas ao passado, e nós atualmente já não nos preocupamos com isso. O que é que eu quero dizer com isto? Tu há um bocado falaste que, por exemplo, o André Claro dispensa apresentações, o Edgar, todos eles. Sim. Mas, por exemplo, o Semedo regressa porquê? Porque foi sempre tratado de forma absolutamente respeitosa por nós, e portanto isto é uma relação que há reciprocidade, quer da nossa parte e quer da parte de Semedo, e portanto regressa a uma casa onde já foi feliz e vai ser feliz novamente, e portanto só essa credibilidade é que faz regressar jogadores como o Semedo ou outros ingressarem no projeto, embora já tenham estado noutros patamares, porque acreditam. E, portanto, a confiança aqui é determinante, e muitas das vezes, por isso é que eu digo, é preferível se calhar juntarem-se a um projeto onde as pessoas são comprometidas com aquilo que assumem, do que propriamente embardarem por outro tipo de projetos, ainda que em patamares superiores, porque se calhar aí depois não vão ter o conforto, e quando digo não é só o conforto monetário, é o conforto no dia-a-dia. Porque o ser credível e haver essa parte de confiança depois
injeta moral, injeta o bem-estar em toda a gente. Portanto, isso é absolutamente fundamental que uma direção cumpra com aquilo que promete. Palavras do Emanuel Rezende. Como já estava a avisar, vamos ter então o nosso pequenino espaço publicitário. Regressamos já de seguida então para continuar esta entrevista. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia dos Moris apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. Curtinho o espaço publicitário, vamos já passar a bola ao Fábio. Fábio, tenho que questionar, sou sincero, já vi alguns jogos via streaming da equipa de Ovarense, jogos de pré-época, dizer também que uma pré-época extremamente positiva, olhando mesmo somente para os resultados, apenas uma derrota frente à equipa do Oliveira do Hospital, e depois o que salta à vista, muitos golos, e mesmo falando com alguns adeptos que estão a gostar das dinâmicas que o Fábio já falou também anteriormente, mas sinceramente o que me saltou mais à vista é uma mudança tática, sobretudo olhando se calhar para a linha defensiva, pelo menos em 2 jogos que acompanhei, uma linha de 4, uma Ovarense que estava na época passada com essa linha de 3 centrais. Como é que está a ser planeado e o que é que o Fábio pode levantar a nível tático desta sua Ovarense? Sim, nisso tens toda a razão. Passamos de uma linha de 3 centrais para uma linha de 2 centrais e os 2 laterais um bocadinho mais baixos. O que é que eu posso levantar? Posso levantar que aquilo que nós pretendemos enquanto ideia é um jogar onde os jogadores nunca estão sozinhos, onde os jogadores se conseguem relacionar uns com os outros, onde os jogadores... O grande objetivo, e eu já lhes disse isso, é que eles de olhos fechados saibam onde é que os outros estão. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos conseguir de certeza ser uma equipa muito forte. Já temos coisas muito boas, temos um mês de trabalho e já se nota em jogos dinâmicas que nós temos trabalhado, que já entram, que os jogadores já compreendem, porque isto, o passar a ideia em termos racionais, quando nós apresentamos, quando mostramos em vídeo, eles compreendem. O difícil é eles experienciarem e conseguirem depois, quando estão cansados, fazer isso. Porquê? Porque estamos a falar de seres humanos que vêm a jogar futebol há 10 anos quase de uma maneira, estão habituados a certas coisas. Por isso é que quando falamos em processo falamos de que precisa de tempo. Felizmente nós tivemos uma pré-época que eu considero que teve um tempo bastante aceitável, foi bom para nós, para conseguirmos implementar essas ideias e essas dinâmicas que tínhamos. Agora, pronto, baseando um bocadinho nos nossos princípios, é sem dúvida isso. Nenhum jogador está sozinho, nenhum jogador não sabe o que é que tem que fazer, esteja à direita, esteja no meio, esteja à esquerda. Queremos essa dinâmica também na nossa equipa, da mudança de posição, em que eu sou lateral, posso estar por dentro, posso estar por fora, sou o 10, posso estar a ponta, posso estar a extremo, mas em qualquer lugar que eu esteja no campo eu sei o que é que tenho que fazer, quais são os princípios de jogo para aquele espaço e o que é que os outros vão fazer e como é que eu me vou relacionar com eles. Normalmente uma linha de passo para a direita, para a esquerda, para a frente e um apoio por atrás. É o que nós queremos, porque a nossa ideia de jogo passa por manter muita posse de bola, ter muita bola, porque isso permite-nos estar equilibrados, permite-nos jogar onde nós queremos, que é no meio campo ofensivo, e depois, como tu disseste e bem, durante a pré-época temos feito, felizmente, muitos golos, e é isso que queremos continuar a fazer, é fazer muitos golos e ganhar os jogos. Fábio, muitos golos, eu se calhar fazia uma análise em relação aos últimos planteios do Ovarense. Eu não vejo, talvez seja o plantel com mais qualidade olhando para o ataque, os golos demonstram isso.
eu pegava um pouco nas palavras do presidente Emanuel, quando disse que se calhar um dos problemas foi não querer mais, não ser tão ambicioso. O que é que podemos, no ataque, com tantos avançados, podemos ter uma equipa, essa equipa ambiciosa e com um sistema que se calhar na época passada era muito falado pelos adeptos, com pouca gente a atacar e uma equipa que não chegava com tanta gente à frente? Sim, falando do que me compete que é este ano, sem dúvida que temos um plantel de qualidade e sem dúvida também que vamos ser uma equipa que vai atacar muito, que vai querer ser ambiciosa os jogos todos, seja contra quem for, respeitando obviamente quem está do outro lado, mas o foco sempre será a nossa equipa e como é que nós poderemos entrar, seja uma linha de 5, esteja do outro lado, seja uma linha de 4, esteja a pressionar alto, esteja mais num bloco médio ou num bloco baixo. Nós temos que dar essas soluções aos jogadores, porque nós vamos apanhar isso até durante o próprio jogo, equipas que se calhar sofrem 1-2 golos e começam-nos a pressionar alto. E nós já temos que saber como é que vamos explorar as costas, como é que vamos sair com qualidade para depois chegar à baliza. Esse vai ser sempre o nosso trabalho, vai ser de procurar assumir o jogo, de procurar ser dominadores e de procurar agredir muito a baliza, que é uma coisa que eu lhes tenho dito desde que começamos a trabalhar, é que temos que procurar a baliza. Agora, como é que vamos procurar? Esse eu acredito que será um dos nossos segredos, porque se repararam durante a pré-época nós temos muitos golos em que encostamos na baliza. Temos alguns que ainda agora, como o Pedro fez ontem, com um gol no meio campo, e isso não se trabalha, não é? Isso é bater palmas e dar os parabéns, porque isso não se trabalha, é qualidade individual do jogador, e felizmente nós temos isso, nos momentos certos tenho a certeza que também vai aparecer, mas temos muitos golos onde o jogador toca ao lado e há um que encosta. E esse é o nosso processo. O nosso processo começa na nossa baliza, acaba na baliza adversária, não acaba no último terço, não acaba na baliza adversária em fazer o golo. Como é que vamos lá chegar? Vamos ter dinâmicas por dentro e dinâmicas por fora para os jogadores conseguirem encontrar as melhores soluções consoante aquilo que o jogo está a pedir. Emanuel, de longe, de perto, certamente perguntava se está a gostar também desta pré-época e destes resultados. Sim, no fundo está em linha dentro daquilo que nós pretendíamos e tanto isto agora, como se costuma dizer na gíria, é que a bola começa a rolar em termos oficiais, até porque sentimos todos essa necessidade já nesta fase, porque como o Mister disse bem, tivemos uma pré-época com 6 semanas, creio. 5, 6, a sexta agora vai ser de competição. Exato. Portanto, acho que foi mais conseguido, todo o trabalho está à vista e agora há que consubstanciar isso em termos de resultados, nos jogos oficiais, quando a pressão é maior, é menor, ou seja, de que forma for, estamos todos desejosos que a bola comece a rolar dessa forma oficial que todos tanto gostamos, até porque a ABFM também, por exemplo, também gosta disso, porque não faz jogos particulares. Portanto, é dentro disso, estamos a gostar, mas sem grandes alaridos, está tudo em linha com aquilo que foi definido e portanto estamos a cumprir as etapas como elas têm que ser cumpridas e portanto estamos prontos para o que vem. Fazia uma pergunta mais geral, tendo em conta a evolução do Ovarense nos últimos anos e até colocar mesmo a presidência de Emanuel Rezende. Um Ovarense que coloca todas as equipas de futebol do 11 na divisão de elite, um crescimento de jovens associados à equipa do Ovarense. Acredito que até possa ter mais detalhes para dizer uma evolução do centro de formação, o que era e como está. Está satisfeito, apesar de se calhar na época passada ter falhado esse objetivo, fica essa mágoa e fica se calhar esse protesto de alguns adeptos que olham somente para esse projeto desportivo. Apesar disso, está satisfeito com o seu mandato e com o que está a conseguir concretizar? Satisfeito, sinceramente, nunca estou. Porque acho que é difícil estar satisfeito num clube como o nosso. Portanto, obviamente que temos dado passos no sentido de não estou satisfeito porque a ambição é sempre grande e nós ainda temos muita coisa para fazer
para ir de acordo com o que temos, seja em termos desportivos, falhamos e, portanto, é normal que as pessoas critiquem. A crítica faz parte, seja ela construtiva ou não tão construtiva. Nós temos que a reconhecer, temos que a respeitar e temos que trabalhar para melhorar, portanto, dentro do que nós depois também internamente, dentro da reflexão que façamos. Eu fazes-me essa pergunta e de facto eu também tenho que dar aqui, já dei uma palavra ao Bruno, e não é estar aqui a entrar numa lógica de reconhecimentos, mas tenho que dar uma palavra também forte, porque a direção tem feito um trabalho excelente. Eu estou aqui a dar a cara, mas eu sou mais um no dia a dia e no apoio a toda, portanto, seja à parte sénior, seja à parte da formação, há toda uma componente de pessoas que eu até nem quero aqui falar em nomes, porque posso correr o risco de me esquecer de alguém, mas que são incríveis e que têm feito um trabalho excelente. Ao mesmo tempo, também dar aqui uma palavra também a toda a estrutura que está mais próxima dos séniores, sejam eles fisioterapeutas, roupeiros, o Pedro, diretor da comunicação, e outras pessoas como o Tiago, que também tem feito um trabalho incrível no núcleo alvarense, com a criação do núcleo, que também tem sido uma casa, uma verdadeira casa de conforto para que as pessoas também se sintam bem ao final do dia, levando os miúdos aos treinos. E por acaso não preparei de todo esta entrevista, embora tenha o máximo respeito, mas portanto, como nós estamos tão dentro de todos os assuntos, não me sinto quase qualquer coisa que me perguntes, eu acho que te consigo responder de uma forma boa. Mas por acaso hoje estava a analisar à tarde, porque a Soraya, que é outro elemento incrível que temos, ao domingo esteve a fazer um Excel com todos os jogadores da formação que temos inscritos até o momento, inscritos já para a próxima época desportiva. E neste momento temos 158 atletas inscritos já. Portanto, sendo certo que a parte do futebol de 7, por exemplo, ainda vão aparecer muitos mais jogadores. E, portanto, o nosso problema agora começa a ser a parte qualitativa, porque nós queremos dar qualidade a quem entra no Alvarense e, portanto, começamos a ter falta de espaço para isso, e daí todo um projeto que está a ser também trabalhado diariamente para que no futuro, a curto e médio prazo, tenhamos condições também de excelência no centro de formação e no estádio também, para conseguirmos, porque é nisso que nós acreditamos, indo por etapas, consubstanciar o projeto e todos os processos internos para chegarmos lá e pontificarmos nessas divisões mais altas. Não é chegar lá e depois, portanto, ou seja, não é dar um passo à frente para depois dar dois atrás. Não, nós queremos ir com a estrutura e com a infraestrutura que tem que existir obrigatoriamente para estar nesses patamares. Fábio, há pouco já abordámos levemente a questão do currículo, esse curso do UFAB, mas salta-me também muito à vista essa experiência como mental coach, que pode ser importante também para este projeto da equipa de Alvarense. Se podia falar um bocadinho mais desse aspecto, porque cada vez mais tem sido uma aposta dos clubes profissionalizados. Eu hoje fazia uma rápida pesquisa, acho que foi muito depois daquela questão do Euro 2004, do caso do Éder e também do caso da Susana Torres, mas hoje olhava e mesmo alguns jogadores do Benfica e do Sporting que têm mesmo um mental coach individual. É algo que também cada vez mais começa a aparecer e felizmente. Sim, claramente começo como tu acabaste, felizmente, cada vez mais. Já existe há muitos anos. Eu trabalhei com a Susana Torres na altura no Vitória, ela fez sessões coletivas à equipa, na altura que o Sérgio Conceição era treinador, já levou lá ainda, ela não era conhecida, mas existem nomes como o Pedro Vieira, como o Paulo Espírito Santo, que são nomes fantásticos dessa parte mental e que já trabalham se calhar no futebol há 20 anos e ninguém sabe, não é? Agora, como tu disseste bem, os clubes profissionais já procuram muito isto. Os jogadores e os treinadores procuram ainda mais de forma individual. Eu trabalhei com muitos treinadores, trabalhei ainda com mais jogadores da Primeira Liga, Segunda Liga, Liga 3, estrangeiro,
do mundo todo, porque trabalho também com Singapura nessa área, e efetivamente eu acredito que tenho uma grande vantagem para os jogadores e para o treinador, porque a parte mental, tu podes treinar a parte técnica no treino, em que vais fazer cruzamentos e ficas melhor a cruzar, mas a parte mental está sempre ligada. Tu não consegues, acabou o treino e agora, ok, não treino mais a minha parte mental, a minha parte emocional não é mais precisa. Claro que é, os estímulos são diferentes de um treino e de um jogo, mas a tua parte emocional, a tua personalidade está sempre lá, a tua identidade, os teus valores estão sempre a serem preenchidos ou não ao longo do teu dia. E quanto melhor tu te conheces, mais preparado tu vais estar para enfrentar aquilo que é o futebol. E nós sabemos que no futebol tem uma visibilidade muito grande. Portanto, os jogadores, os treinadores estão sempre expostos à crítica, como o Presidente estava a falar, e tem que saber lidar com isso. Porque faz parte. Não é possível estar no futebol e não ser criticado. Não é possível jogar futebol e não cometer um erro. Não é possível. Não conheço nenhum jogador que joga e não cometa erro. Seja um erro de comunicação, de posicionamento, de colocação dos apoios, um passe, uma recepção, vai sempre cometer um erro. Portanto, se eu sei que isso faz parte, se eu sei que a crítica faz parte, se eu sei que o erro faz parte, o que é mais importante? É eu preparar-me para lidar com aquilo que vai acontecer. A minha reação àquela crítica ou a minha reação àquele erro, como é que eu vou ultrapassar isso? E o treino mental tem muito disso, tem muito de... É treino, okay? Não é um comprimido que as pessoas tomam e de repente são o Ronaldo da parte mental. Isso não existe, é treino como tudo o resto, e quanto mais vezes nós fazemos, melhor nós ficamos, mais fácil fica, mas nunca fica fácil, nunca. E por isso é que é tão importante para o jogador conseguir em campo perceber o que é que tem que fazer para se sentir melhor, porque pela minha experiência como jogador, pela minha experiência nesta parte mental, eu claramente percebi, e é uma das coisas que eu passo aos jogadores agora, nesta minha nova carreira de treinador, eu quero que eles se sintam bem, porque eu sei que quanto melhor eles se sentem, melhor eles jogam. Seja lá o que isso significar para cada um deles, porque depois são indivíduos e têm a sua individualidade, mas quanto melhor eles se sentirem, melhor eles vão jogar. E o grande objetivo é esse, porque eu sei que quanto melhor eles jogam, mais perto nós estamos de ter sucesso. E a parte mental tem um grande impacto nisso, sem dúvida alguma. Fábio, virando agora às hostes para a análise do campeonato SABSEG. O Fábio foi campeão na época passada ao serviço da equipa da Florgrade como jogador. Que análise faz desta distrital aveirense e o que é que pensa que vem aí nesta época, face também ao que se fala de alguns investimentos, de alguns nomes para as equipas? Assim, eu acho que vai ser um campeonato competitivo. Eu percebo que claramente há duas equipas com ambição de subir, nós e o Espinho, não há como fugir disso. Mas este campeonato, eu já joguei 2 anos no campeonato SABSEG, e é um campeonato que todos os jogos têm dificuldade e que nós temos que encarar esses jogos com o máximo profissionalismo, semana a semana, e pensar mesmo naquilo que nós dizemos, isto é jogo a jogo, é mesmo jogo a jogo, porque todos valem 3 pontos. E nós vemos pelo campeonato do ano passado, como vocês estavam a falar no início, em que a Florgrade não ganha nenhum dos jogos ao Alvarense nem ao Espinho e é campeã. Porquê? Porque todos os jogos valem 3 pontos. E isso é mental. Essa mentalidade de entrar para campo e de demonstrar que efetivamente nós, alvarenses, somos superiores e que queremos ganhar o jogo e que vamos lá para ganhar o jogo, seja contra quem for, isso tem que estar presente, não é só nos jogos, isso tem que estar presente no dia-a-dia, nos treinos. Falei disso há pouco tempo num dos treinos, porque nós treinamos 5 vezes por semana, jogamos uma. Ou seja, se eu quero ser ou jogar de certa maneira ao domingo, eu tenho que ser e jogar assim durante a semana, porque mais uma vez nós somos seres de hábitos, e isso implementa-se, começa em nós, equipa técnica, passar isso para os jogadores e depois eles em treino conseguirem ter essa mentalidade, porque isso depois é muito mais fácil eles chegarem aos jogos e conseguirem efetivamente fazer isso. Isso vai ser uma das coisas que eu acho que vai ser mais fundamental para nós ao longo da época. O Fábio toca na época passada, podemos falar nessa disputa a 3, onde a Florgrade também chegou-se a dizer muita altura que estava um bocadinho como outsider, mas se calhar algo que prevaleceu e que foi importante foi manter a espinha dorsal que vinha do Campeonato de Portugal. Fazendo aqui um paralelismo, o Alvarense acrescenta muitos jogadores de muita qualidade. Olhamos se calhar para o principal rival, que é a equipa do Espinho,
e mantém essa espinha dorsal que vinha já com o Tiago da época passada. Pode ser um problema ainda para mais. É verdade que o Fábio vai dizer que cada jogo são 3 pontos, mas segunda jornada temos um Alvarense Espinho. O que é que tem, como é que será essas primeiras jornadas também? Eu vou dar o que é que eu acho sobre isso. Eu concordo que quando ficam mais jogadores que já estão dentro da ideia do treinador é mais vantajoso, obviamente, porque já tem tempo de trabalho. Mas para mim a grande diferença de o ano passado, e foi uma das coisas que eu falei este ano com o Bruno, na escolha dos jogadores, era sem dúvida o sentido de missão. Porque a Folha tinha acabado de descer, os jogadores que ficaram tinham quase esse sentido de missão, de responsabilidade de voltar a pôr o clube onde estava no ano anterior. E eu, quando falei este ano com o Bruno e com todos os jogadores que falamos sobre isso. Diz, vocês vêm para o Alvarense, mas vêm para o Alvarense com um propósito, com uma missão. Vocês têm uma missão. Nós temos uma missão, que é subir divisão. E eu acredito que isso, volto a dizer, não sabendo internamente o ano passado ao Alvarense, acredito que isso pode ser uma grande vantagem para nós, porque isso nós vamos ter e temos desde que começamos a trabalhar. Todos os jogadores que estão cá, todos os jogadores que vieram para um projeto com a missão de serem campeões. E nós vamos trabalhar todos os dias para serem campeões. E essa, na minha opinião, vai ser a nossa grande vantagem. Manuel, queria ouvir a visão do Presidente. Eu acredito que os adeptos querem muito, mas não há pessoa que queira mais que o Emanuel. Sim, não, eu acho que estamos, em termos diretivos, estamos todos ao mesmo E também nível. partilha a opinião do Fábio, 2 grandes candidatos, poderá aparecer uma outra equipa como um outsider que poderá entrar, ou ainda poderá haver perdão uma expressão, mas um fosso maior, por exemplo, em relação à época passada, e será somente Alvarense e Espinho a lutarem? Sim, é assim, eu confesso que este ano até nem acompanhei assim tanto a composição dos plantéis, tanto das outras equipas. No entanto, é notório que o Espinho faz uma aposta forte também para subir e obviamente que diz em relação à continuidade, ok, isso estamos noutro ano e portanto é sempre importante, mas agora o que estamos a falar é do presente. Em relação às outras equipas, eu assim de repente, e portanto, porque já vi uma outra coisa de outras equipas, de uma ou de outra equipa, por exemplo o Fiennes também tem um excelente plantel, outras equipas, o Pampilhosa também vai ser uma equipa extremamente competitiva, tenho a certeza, o Passos de Brandão com uma estratégia idêntica, se calhar, que a Flor Greda adotou o ano passado, pretender ser um outsider, e não estou a dizer que o Passos não vai ser um candidato este ano, mas quando se falava numa ótica de desinvestimento, eis que aparece o Passos Brandão, e se calhar, se olharmos um bocadinho a cada um daqueles nomes, tem ali muita qualidade também, numa equipa que também é bem orientada pelo Cajó, ou que será bem orientada pelo Cajó, e outras equipas que claramente vão pontificar com um futebol atrativo, com um futebol, depois também há aquela circunstância dos campos, do inverno, e todo um conjunto de fatores que nós temos que ser resilientes ao máximo, porque de outra forma não conseguimos ter a regularidade que queremos. E eu acho sobretudo que temos aqui a olhar para nós, nos capacitarmos ao máximo com a ambição que temos e depois de passarmos para o plano prático, só isso. Independentemente de termos outras equipas, nós vamos respeitá-las a todo, vamos respeitar todos os adversários sem qualquer, seja ele o Espinho, seja ele a Jubé Força ou a banca, e portanto estaremos aqui para dar o nosso máximo. Obviamente que desejamos todos o mesmo, que é a subida de divisão. Emanuel, um momento alto no próximo domingo para a equipa do Alvarense, regressa à prova rainha ao Marcos da Silva. A última vez tinha sido com o Tiago Leite sob o comando, frente à equipa do Oriental Dragon. Não, estou errado. Foi ano passado. No ano passado, sim. Exatamente. Antes disso tinha sempre no Marcos da Silva. É um momento especial ver a prova rainha, a Taça de Portugal em Ovar, no Marcos da Silva. Sem dúvida que é. E o ano passado tivemos um jogo prazeroso contra o São João de Ver, onde acabámos por perder nos penaltis, transmissão em direto do Canal 11, portanto toda uma perspectiva sobre o jogo que o clube sente e merece. E para este ano desejamos o mesmo, com todo o respeito que vamos ter agora no domingo para o Celuricense. Eu já
penso no Soluricense, mas também já estou a pensar, obviamente, com um adversário como o Covilhã, numa segunda eliminatória, faz-nos reviver aqui momentos do passado e olhando para... Portanto, o nosso objetivo é respeitar ao máximo o Soluricense, passar o Soluricense para depois jogar contra o Covilhã, e que também é uma equipa subejamente conhecida no plano nacional, e o Oberense Covilhã será também certamente desses jogos que tu falas e que nós queremos tanto ter no Marcos da Silva. Agora, mas primeiramente olhar já para este domingo e passar à segunda eliminatória e depois passar à terceira e assim sucessivamente, porque a ambição aí também temos uma ambição desmedida, não há limites. Fábio, um olhar interessante quando o Presidente Emanuel falou já no Covilhã. Perguntava já em antevisão, esta equipa de Soluricense, os apaixonados por futebol, quem querem avaliar um pouco mais esta equipa, torna-se difícil. É uma equipa que milita na Associação de Futebol de Guarda, penso que terá ficado no segundo lugar atrás da equipa do Gouveia, que teve essa subida à Série B, está a construir este plantel, uma diferença grande também de pontual em relação, na época passada, na classificação para o Gouveia. Um Oberense que parte como favorita? Teoricamente sim, sem dúvida que sim. Agora, é uma equipa que nós já analisamos, é uma equipa que no Distrito da Guarda este ano tem a ambição de subir divisão novamente. O ano passado tentaram, mas o Gouveia dominou a Distrital de Braga de Guarda, peço desculpa. O Gouveia, uma equipa que tem uma transição ofensiva muito forte, uma equipa que não tem problemas em esperar e depois deixa muita gente na frente, deixa 3, 4 homens às vezes para a transição, e nós vamos ter que estar muito equilibrados e prontos para esse momento, com uma forte reação à perda, sempre com um grande equilíbrio atrás, com a orientação do guarda-redes, e com o guarda-redes a tirar muita profundidade do que é o jogo deles, porque o jogo deles vai passar muito por isso. E daí nós termos que estar muito atentos, temos que trabalhar muito bem, temos que chegar ao jogo, fazer o nosso trabalho, manter as nossas tarefas, e aí sim ultrapassar o Soluricense, ganhar o jogo, e depois pensar no Cesar, depois pensar no Espinho. E só depois no Covilhã. Vamos só ter mais um pequenino espaço publicitário para depois finalizarmos esta entrevista. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Herculano 61. E em ovarmate.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Vamos para estes últimos 5 minutos. Começava pelo Fábio, depois dessas palavras para esse jogo frente à equipa do Soluricense. 2 minutos, Fábio, uma palavra para os adeptos, e o que é que podem esperar deste Fábio Vieira? Pronto, começar também como eu ontem falei no Marcos da Silva, na nossa apresentação, que este processo está a ser construído pela direção, por nós, equipa técnica, pelos jogadores, por toda a estrutura envolvente, mas que faz muito mais sentido e é muito mais forte quando os adeptos fazem parte dele. Quando falamos de uma equipa, de um grupo, temos um grupo fantástico, e isso também deixar aqui essa nota da fantástica capacidade humana e profissional que os nossos jogadores têm, e acredito que os adeptos se vão rever naquilo que é o nosso jogo. Das primeiras coisas que me falaram foi ambição. Para mim é natural ser ambicioso e eu quero passar essa mensagem para os jogadores, e felizmente temos um grupo que também foi construído nesse sentido, de jogadores que mentalmente são fortes e que são ambiciosos. Portanto, os adeptos, tal como eu lhes disse ontem, eu quero que eles estejam lá para nos empurrar nos momentos que nós precisamos, para nos puxar para cima nos momentos que nós precisamos, e nós, equipa, temos que catapultar essa energia para eles também. Eles têm que sentir que se revêem na equipa, numa equipa que é dominadora, que procura muita baliza, que gosta de jogar no meio campo adversário, e isso eles vão ver de certeza. Vão ver uma equipa que entra em todos os jogos, como já disse,
dezenas de vezes, vamos entrar sempre para ganhar, vamos entrar para pressionar e para jogar, vamos entrar para procurar o golo e para ganhar. Portanto, esse vai ser sempre a mensagem, essa vai ser sempre a nossa identidade enquanto equipa, enquanto clube também, porque aquilo que no Alvarense se faz em tudo, seja qual for o âmbito, seja qual for a estrutura, seja qual for o departamento, nós fazemos tudo para ganhar. E, portanto, essa vai ser a grande mensagem que os adeptos, com certeza, vão sentir em todos os jogos. Emanuel, para finalizar, 2 minutos, palavras para os adeptos. Só muito rápido. Atenção que eu tenho o máximo respeito pelo Celuricense e, como estávamos a falar na perspectiva de Taça de Portugal, por isso é que eu falei na questão do Covilhã, exatamente por causa da pergunta que me fizeste, a questão de revivermos jogos gloriosos no Marcos da Silva. Pronto. E até já tive a oportunidade de falar com o presidente do Celuricense, serão extremamente bem recebidos e já os estamos até a ajudar naquilo que é a preparação do jogo. Ajudar, colaborar. Portanto, relativamente a esta época, o que eu e a direção pretendemos basicamente é consolidar todo este processo que tem sido feito ao longo destes últimos 2 anos e meio e consolidá-lo da forma mais generalizada possível em todos os projetos que nós temos, portanto, para alcançar, sejam eles portanto, no plano da infraestrutura, sejam eles naquilo que é a componente operacional do dia-a-dia do clube, merchandising, comunicação, marketing, todas essas componentes que nós estamos a querer cada vez mais ter a estrutura o mais profissionalizada possível. Formação igualmente, dar passos sólidos no sentido de olharem para nós e de portanto, cada vez mais podermos ter equipas competitivas, reter o talento vareiro e olharmos também aqui à volta em termos de recrutamento e porque não começarmos também nesse campo também a mostrar, a dar algumas provas que já estamos a dar, mas de uma forma generalizada, Joel, eu diria que é dar continuação a tudo o que foi desenvolvido até o momento, aprendendo sempre com algumas coisas que não foram bem feitas, portanto, também neste trajeto e portanto, a massa associativa no fundo é olharmos para cada momento que vivemos no clube e sentirmos orgulhosos de vestir esta camisola. Se nos sentirmos orgulhosos, estamos muito mais próximos de atingirmos o objetivo que tanto desejamos para este ano em termos desportivos, que será a subida de divisão. Muito obrigado. Agradecer ao Emanuel Rezende, também ao Fábio Vieira e nesta antevisão dizer também que a Rádio AVFM estará no próximo domingo a acompanhar esse duelo, esse regresso da Prova Rainha, depois também desse jogo na época passada, e que jogo frente à equipa do São João de Ver, essa queda nos penaltis, uma bonita imagem da equipa do Alvarense. É isso também que desejamos, que seja uma belíssima imagem, que seja também o Fábio Vieira a levantar lá para junho com uma foto com o Manu, os dois, e esse troféu e essa subida ao CNS tão desejada. Fica então, é o fecho da nossa emissão, é o fecho do nosso Passe Letra. Já sabem, muito obrigado por terem estado connosco e o resto de uma boa semana. Passe de Letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.